Eu sempre achei que o silêncio me protegia, até o dia em que parei numa estrada de terra e encontrei alguém fugindo do mundo. Naquele momento, sem saber, eu deixei de estar sozinho. Acordo antes do sol nascer porque não consigo mais dormir direito. Não é insônia, é que o corpo aprendeu que depois das 4 da manhã não adianta mais lutar contra os pensamentos. Então levanto, ponho a bota e saio para o terreiro enquanto a escuridão ainda cobre tudo. A fazenda é grande demais para um homem só. Herdei isso aqui do meu pai há 7 anos, quando ele morreu de repente. E desde então é só eu, as vacas, os cavalos e o silêncio. Tenho o Zé Antônio, que vem 3 vezes por semana ajudar com o gado, mas ele mora no vilarejo, a 20 quilômetros daqui. Quando ele vai embora, por volta das 5 da tarde, o silêncio volta e toma conta de tudo outra vez. Não me incomoda. Ou pelo menos é isso que eu repito para mim mesmo. O café já está pronto quando passo pela cozinha. Faço sempre do mesmo jeito, forte, sem açúcar, na caneca de alumínio que meu pai usava. A casa é simples, 4 cômodos e um corredor comprido que range quando eu ando. As paredes são de tijolo à vista, pintadas de branco há muito tempo, agora meio amareladas pela poeira que entra pelas frestas das janelas. Tem uma mesa na cozinha, 2 cadeiras, mas eu sempre como em pé, encostado na pia, olhando pela janela para o terreiro. Lá fora, o céu começa a clarear. Aquele azul escuro, meio roxo que vem antes do sol. O galo canta no galinheiro e as galinhas começam a se mexer. Termino o café, lavo a caneca, deixo ela virada na pia para secar. A rotina é sempre a mesma. Primeiro vou até o curral ver as vacas. Elas já estão acordadas, algumas em pé, outras ainda deitadas na terra batida. O cheiro de esterco misturado com capim seco é forte, mas eu nem sinto mais. Passo a mão no focinho de uma delas, a mimosa, que é mansa e sempre vem quando eu chego. Ela bufa baixinho e fecha os olhos. Depois vou até o pasto, caminho devagar pela cerca, verificando se tem algum mourão solto, algum arame arrebentado. O orvalho molha a barra da calça e a bota afunda um pouco na terra úmida. O sol começa a aparecer no horizonte vermelho, pesado. Vai ser um dia quente, sempre é. Às vezes eu paro no meio do caminho só para olhar. A imensidão do cerrado se estende até onde a vista alcança. Capim dourado, árvores tortas, o céu enorme em cima de tudo. É bonito, eu sei que é, mas também é vazio. E quanto mais eu olho, mais eu sinto esse vazio entrando em mim, ocupando os lugares que antes tinham outra coisa. Não sei bem quando foi que eu escolhi ficar sozinho, ou se foi uma escolha mesmo. Depois que a Júlia foi embora, há 5 anos, eu simplesmente parei de tentar. Ela disse que não aguentava a solidão, que a fazenda era longe demais, que eu era distante demais. E talvez ela tivesse razão. Eu não lutei para ela ficar. Só assisti ela fazer as malas, entrar no carro e ir embora pela estrada de terra, levantando aquela nuvem vermelha que demorou para baixar. Desde então, eu aprendi a viver no silêncio. Aprendi que é mais fácil não esperar nada de ninguém, não abrir espaço para decepção. O trabalho na fazenda me mantém ocupado. Tem sempre algo para consertar, para cuidar, para vigiar. E quando o dia termina, eu estou cansado demais para pensar em qualquer coisa além de dormir. Volto para o curral e ajudo o Zé Antônio com a ordenha. Ele chega sempre pontualmente às 6 da manhã, na moto velha que faz um barulho de trator. É um homem de poucas palavras, 50 e poucos anos, cabelo grisalho debaixo do boné surrado. A gente trabalha em silêncio e eu gosto disso. Ele não faz perguntas, não tenta puxar conversa. Só faz o trabalho e vai embora. Hoje ele comenta que vai chover. Aponta para o céu que já está ficando nublado, aquelas nuvens pesadas se formando ao longe. Vem temporal, ele diz, apertando os olhos para o horizonte. Pode ser, eu respondo. É só isso. A gente não precisa de mais. Depois do almoço, uma marmita que eu mesmo faço no domingo e vou esquentando durante a semana, eu subo no trator e vou até o pasto mais afastado. Tem um bebedouro lá que estava com problema, a boia travando.
Levo as ferramentas na carroceria e vou devagar, sentindo o sol queimar a nuca mesmo com o chapéu. A estrada de terra corta a propriedade de ponta a ponta. São quase 10 quilômetros até a divisa com a fazenda vizinha, que pertence ao seu Osvaldo, um homem que eu vejo talvez 2 vezes por ano. Às vezes eu cruzo com ele na estrada, a gente acena de longe e segue caminho. Não precisa de mais que isso. Conserto o bebedouro em meia hora. A boia estava mesmo travada com ferrugem. Limpo, ajusto, testo algumas vezes até ter certeza que está funcionando. As vacas se aproximam devagar, curiosas, e eu fico ali parado vendo elas beberem. O vento balança o capim seco e traz aquele cheiro de terra quente, poeira, mato queimado de longe. É nesses momentos que a solidão pesa mais. Quando não tem trabalho para me distrair, quando eu fico só ali, parado, sem nada para fazer a não ser existir. Às vezes passa um pensamento sobre como seria se tivesse alguém comigo. Alguém para dividir o silêncio, para dividir o peso dos dias. Mas aí eu lembro que já tentei isso e não deu certo. Lembro que as pessoas vão embora e que é melhor não se acostumar. Volto para casa no fim da tarde. O céu está mais escuro agora, as nuvens chegando mais perto. O Zé Antônio já foi embora faz tempo. Tomo banho na água fria do chuveiro que range, ponho uma roupa limpa, preparo o jantar. Arroz, feijão, um ovo frito. Como sozinho na mesa da cozinha, mastigando devagar, ouvindo o silêncio da casa. Depois lavo a louça, seco, guardo tudo no lugar. Saio para a varanda e acendo um cigarro. Não fumo muito, 1 ou 2 por dia, sempre à noite. Fico ali sentado na cadeira de balanço, que era do meu pai, olhando a escuridão tomar conta de tudo. As cigarras cantam alto, um coro ensurdecedor que parece vir de todos os lados ao mesmo tempo. No céu, algumas estrelas começam a aparecer entre as nuvens. Penso no meu pai. Ele viveu aqui a vida inteira, trabalhou essa terra até o último dia. Morreu de infarto enquanto consertava uma cerca, caiu ali mesmo no pasto e não levantou mais. Encontrei ele algumas horas depois, já frio, com as ferramentas ainda na mão. Às vezes, eu me pergunto se ele era feliz, se essa vida solitária era o que ele queria, ou se era só o que ele tinha. Eu tenho 36 anos e às vezes sinto que minha vida já acabou, que tudo que vai acontecer daqui para frente é só repetição. Acordar, trabalhar, comer, dormir, acordar, trabalhar, comer, dormir, até o dia que eu cair igual meu pai e alguém me encontrar horas depois. Apago o cigarro no cinzeiro de lata e entro para casa. Tranco a porta, apago as luzes, deito na cama. O colchão range baixinho com meu peso. Fecho os olhos e espero o sono vir, mas sei que vai demorar. Sempre demora. Lá fora, o vento começa a soprar mais forte. As primeiras gotas de chuva batem no telhado de zinco, devagar no começo, depois mais rápido. O barulho vai aumentando até virar aquele tamborilar constante que abafa qualquer outro som. Fico ali deitado no escuro, ouvindo a chuva, pensando em nada e em tudo ao mesmo tempo. Amanhã vai ser igual a hoje, e depois de amanhã também. E no fundo, eu já me acostumei com isso. Ou pelo menos é isso que eu tento acreditar. Mas alguma coisa dentro de mim, uma coisa pequena que eu não consigo nomear, ainda espera que algo mude, que alguma coisa aconteça para quebrar essa rotina que me protege e me aprisiona ao mesmo tempo. Eu não sei ainda, mas essa mudança está chegando. E quando ela chegar, não vai ter volta. A chuva passa durante a noite e deixa tudo molhado, o cheiro de terra encharcada entrando pela janela. Acordo do mesmo jeito, antes do sol, mas hoje tem algo diferente no ar. Não sei explicar. Uma inquietação que não estava lá ontem. Faço o café, tomo de pé olhando pela janela. O céu está limpo agora, aquele azul profundo que vem depois da tempestade. Mas a estrada deve estar ruim, cheia de poça e barro. Vou ter que ir até o vilarejo buscar ração para o gado. Estou adiando faz 3 dias, mas não dá mais para esperar. O Zé Antônio chega e a gente faz o serviço da manhã.
Conto para ele que vou até a cidade. Estrada tá feia, ele diz, cuspindo no chão. Choveu forte. Eu sei, mas preciso ir. Ele acena com a cabeça e volta para o trabalho. Saio por volta das 9. A caminhonete é velha, uma F1000 que já viu dias melhores, mas ainda aguenta. Entro, ligo o motor, espero ele pegar no terceiro tranco. O rádio não funciona faz tempo, então é só eu e o barulho do motor. A estrada de terra corta a fazenda e depois segue por mais uns 15 quilômetros até encontrar o asfalto. Normalmente leva meia hora, mas hoje vai demorar mais. A chuva deixou tudo pesado, a terra vermelha grudando nos pneus, poças enormes que eu tenho que desviar. A caminhonete balança e range a cada buraco. Vou devagar, concentrado, as mãos apertadas no volante. O sol já está alto e forte, secando a terra, levantando aquele vapor que distorce tudo. O calor dentro da cabine aumenta. Abro a janela e o vento quente entra, trazendo poeira e o cheiro de mato molhado. Estou a uns 5 quilômetros da porteira principal quando eu vejo uma figura na beira da estrada, pequena, parada, imóvel. Diminuo a velocidade, franzindo os olhos contra o sol. É uma pessoa, uma mulher parece, ou uma menina, jovem. Está ali parada na lateral da estrada, meio torta, como se estivesse prestes a cair. Meu primeiro instinto é seguir em frente. Não me meto em problemas, não me meto na vida dos outros. Mas alguma coisa me faz pisar no freio. Alguma coisa no jeito que ela está parada ali, sozinha no meio do nada. Paro a uns 10 metros dela. Desligo o motor. O silêncio volta, só o vento nas árvores e as cigarras ao longe. Ela não se mexe. Continua ali parada, de costas para mim. Posso ver agora que é jovem mesmo. Magra demais, vestindo uma roupa surrada, clara, suja de terra vermelha até a altura dos joelhos. O cabelo preto está embaraçado, preso num rabo de cavalo torto. Os pés descalços. Abro a porta devagar. O rangido do metal parece alto demais. Moça, ela se vira. E o que eu vejo me faz parar no lugar. O rosto dela está marcado pelo cansaço mais profundo que eu já vi. Os olhos fundos, escuros, enormes num rosto magro. A pele morena está queimada de sol, os lábios rachados, mas é o olhar que me prende, um olhar de animal acuado, de quem passou por coisas que não deveria. A gente fica ali parados, nos encarando. Ela não fala nada. Eu não sei o que falar. Você tá bem? Pergunto, e a pergunta soa idiota assim que sai da minha boca. É óbvio que ela não está bem. Ela não responde, só me olha com aqueles olhos assustados, o corpo tenso, pronto para correr. Você precisa de ajuda? Um silêncio longo. O vento balança o capim ao nosso redor. Eu posso ver que ela está tremendo, mesmo com o calor, as mãos fechadas em punhos ao lado do corpo. Você está machucada? Tento de novo. Ela balança a cabeça. Não, mas é um movimento pequeno, incerto. Dou um passo na direção dela e ela recua imediatamente, os olhos arregalados. Calma, eu digo levantando as mãos. Eu não vou te machucar, só quero ajudar. Ela não parece acreditar, e eu entendo. Não sei de onde ela veio, o que aconteceu com ela, mas dá para ver que confiar em alguém é a última coisa que ela quer fazer agora. Tem água na caminhonete, eu digo apontando. E comida. Você quer? O olhar dela vai até a caminhonete e volta para mim. Desconfiança pura. Mas também tem outra coisa ali. Fome, sede, desespero. Pode pegar, eu digo. Eu não vou chegar perto, pode ir lá e pegar. Ela hesita. Está medindo, calculando, tentando decidir se o risco vale a pena. Dou 2 passos para trás, aumentando a distância entre nós. Sento na beira da estrada, de costas para ela, olhando para o horizonte, fazendo o possível para não parecer ameaçador. Ouço os passos dela na terra, leves, rápidos. Ouço ela abrir a porta da caminhonete. O barulho dela mexendo nas coisas, a garrafa de água sendo aberta. Ela bebe feito alguém que não bebia faz dias. Eu ouço os goles rápidos, desesperados. Depois silêncio. Ela deve estar comendo os biscoitos que eu tinha ali. Fico sentado esperando. O sol queima minhas costas através da camisa. O suor desce pela testa.
Não me viro. Deixo ela fazer o que precisa fazer. Depois de um tempo, ouço ela fechar a porta da caminhonete. Os passos se aproximando, devagar dessa vez. Ela se senta na terra, a uns 5 metros de mim, ainda longe o suficiente para correr se precisar. Olho de lado para ela. Está com a garrafa de água no colo, as mãos segurando como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. O rosto ainda tenso, mas um pouco menos assustado. De onde você veio? Pergunto, mantendo a voz baixa. Ela não responde. Só olha para frente, para a estrada vazia. Tá fugindo de alguém? Um silêncio pesado. Então, quase imperceptível, ela acena. Sim. Sinto algo apertar no peito. Raiva. Não dela, mas de quem quer que tenha feito ela ficar desse jeito. Tem alguém atrás de você? Agora? Ela balança a cabeça. Não sabe. Você quer que eu te leve até o vilarejo? Tem uma delegacia lá. O olhar dela se volta para mim, rápido, apavorado. E aí ela fala. A primeira palavra que eu ouço dela, a voz rouca, quase um sussurro. Não, é só isso, mas carrega o peso de muito mais. Eu entendo, ou acho que entendo. Seja o que for que ela esteja fugindo, envolver a polícia não é uma opção. Talvez por medo, talvez porque ela acha que não vão acreditar, talvez porque já tentou e não deu certo. Tá bom, eu digo, sem polícia. A gente fica ali em silêncio. Não é um silêncio confortável, mas também não é hostil. É só 2 estranhos tentando entender o que fazer agora. Eu moro ali, aponto com a cabeça para o caminho que leva à fazenda. Sozinho. Se você quiser, pode ficar lá até decidir o que fazer. Tem comida, um lugar para dormir, água para tomar banho. Ela me olha por um longo tempo, estudando meu rosto, procurando por sinais de mentira, de perigo. Eu deixo ela olhar, não desvio os olhos. Eu não vou te machucar, eu digo. Pode ir embora quando quiser, sem perguntas. Mais silêncio. O vento, as cigarras, o céu imenso acima de nós. Então ela levanta devagar, segurando a garrafa, caminha até a caminhonete, abre a porta do carona, para ali na frente da porta aberta, me olhando, esperando. Eu levanto também, sacudindo a terra da calça. Caminho até o lado do motorista. Entro. Ela entra do outro lado, fecha a porta, mas deixa a mão na maçaneta, pronta para pular se precisar. Ligo o motor, faço o retorno na estrada. Volto para a fazenda. Nenhum de nós fala nada. O caminho de volta é silencioso, só o barulho do motor e dos pneus na terra molhada. Eu dirijo com cuidado, desviando das poças, sentindo o peso daquele silêncio enchendo a cabine. Não sei o que acabei de fazer. Não sei se fiz a coisa certa. Só sei que não consegui deixar ela ali, sozinha, com aquele olhar que dizia que o mundo já havia machucado ela demais. E talvez, no fundo, eu reconheça aquele olhar. Porque eu também sei o que é se sentir sozinho demais, assustado demais, cansado demais de tudo. Quando chegamos na fazenda, o Zé Antônio levanta a cabeça do trabalho, me olha, olha para ela e volta para o trabalho. Sem perguntas. Ele conhece os próprios limites. Paro a caminhonete em frente à casa. Desligo o motor. É aqui, eu digo. Ela olha para casa, para mim, para casa de novo. Abre a porta devagar e desce. Fica ali parada, esperando. Saio também. Caminho até a varanda. Abro a porta. Me viro para ela. Entra. Ela hesita. Dá um passo, depois outro. Sobe os 3 degraus da varanda. Para na soleira da porta. E então entra. Eu fecho a porta atrás de nós e tenho a estranha sensação de que minha vida acaba de mudar de uma forma que eu ainda não consigo entender completamente. Os primeiros dias são os mais difíceis. Ela não fala. Eu não pergunto. A gente existe no mesmo espaço, como 2 animais cautelosos, cada um mantendo distância, cada um esperando o outro fazer algum movimento errado. Dei para ela o quarto que era da minha mãe. Não uso aquele cômodo faz anos, desde antes do meu pai morrer. Coloquei lençóis limpos na cama, uma toalha em cima da cadeira. Mostrei onde fica o banheiro. Pode usar o que precisar, eu disse, parado na porta. Eu vou estar ali. Ela acenou com a cabeça, os olhos baixos, e eu fechei a porta.
Essa foi 3 dias atrás. Desde então, a gente vive numa rotina estranha. Eu acordo cedo, como sempre, faço café, deixo pão e manteiga na mesa, saio para o trabalho. Quando volto para o almoço, a comida sumiu e a louça está lavada. Ela nunca está na cozinha quando eu estou. É como se a gente estivesse combinando horários para não se esbarrar. À noite, eu preparo o jantar para 2. Deixo o prato dela tampado na mesa e como sozinho na varanda. Quando entro de novo, o prato está vazio e lavado. Às vezes, eu a vejo de relance, pela janela, atravessando o terreiro, ou sentada debaixo da mangueira no fim da tarde, olhando para o horizonte. Mas quando ela percebe que eu estou olhando, se levanta e vai embora. O Zé Antônio não comenta nada, mas vejo ele olhando para casa de vez em quando, curioso. Não explico. Ele não pergunta. No 4º dia, eu acordo no meio da noite com um barulho na cozinha. É tarde, deve ser umas 2 da manhã. Me levanto devagar, caminho pelo corredor no escuro. A luz da cozinha está acesa. Ela está ali, em pé na frente da pia, bebendo água direto da torneira. Quando me vê, se encolhe, os olhos arregalados. Desculpa, eu digo rápido. Não queria assustar, só ouvi barulho. Ela limpa a boca com as costas da mão, sem falar nada. Você tá bem? Um aceno mínimo, sim. Tá com fome? Posso fazer alguma coisa? Ela balança a cabeça. Não. Mas eu vejo a forma como os olhos dela vão até a geladeira e voltam. Vou fazer um sanduíche, eu digo, como se fosse para mim. Não tô conseguindo dormir mesmo. Abro a geladeira, pego pão, queijo, presunto. Preparo 2 sanduíches, devagar, sem olhar para ela. Coloco os 2 num prato, deixo em cima da mesa. Sento numa das cadeiras. Senta, eu digo, apontando para outra cadeira. Ela hesita. Por um momento, acho que ela vai sair correndo. Mas então, devagar, ela se aproxima. Senta na ponta da cadeira, o corpo tenso, pronta para pular. Pego um sanduíche e como. Ela olha para o outro sanduíche, depois para mim. Faço que sim com a cabeça. Ela pega o sanduíche com as 2 mãos e come. Devagar no começo, depois mais rápido. Está com fome, muita fome. A gente come em silêncio. Eu não falo nada, não quero assustá-la. Quando ela termina, limpa as mãos na roupa e me olha. De verdade, pela primeira vez. Obrigada, ela diz, a voz rouca de tão baixa. Não precisa agradecer. Mais silêncio. Eu junto as migalhas do prato, sem saber o que fazer com as mãos. Como você se chama? Pergunto, sabendo que talvez ela não responda. Ela hesita. Por tanto tempo que eu acho que não vai falar. Mas então, Maria. Eu sou Lucas. Ela acena. Já sabia, provavelmente. Deve ter ouvido o Zé Antônio me chamando. Você não precisa ter medo de mim, Maria, eu digo. Eu sei que você não me conhece, não tem motivo para confiar, mas eu não vou te machucar e não vou obrigar você a fazer nada. Os olhos dela se enchem de lágrimas. Rápido, inesperado. Ela desvia o olhar, limpando com raiva. Desculpa, ela sussurra. Não precisa pedir desculpa. Por nada. Ela se levanta rápida. Vou dormir. Tá bom. Ela sai da cozinha quase correndo. Ouço a porta do quarto fechar. Fico ali sentado, sozinho na cozinha iluminada, com o gosto do sanduíche ainda na boca e uma sensação estranha no peito. Algo entre preocupação e uma vontade inexplicável de proteger aquela menina de tudo que a machucou antes. Os dias seguintes continuam parecidos, mas com pequenas mudanças. Ela começa a aparecer mais. Não fala muito, mas está lá. De manhã, quando eu tomo café, ela entra na cozinha, pega uma xícara, toma em pé encostada na parede oposta. Bom dia, eu digo. Bom dia, ela responde quase inaudível. É progresso. Uma semana depois de ela ter chegado, eu volto do pasto e encontro ela na varanda. Está sentada na cadeira de balanço, aquela que era do meu pai, olhando o pôr do sol. Hesito na escada.
Ela olha para mim, depois volta a olhar para o horizonte. Subo devagar e sento no degrau da varanda, deixando a cadeira para ela. A gente fica ali, em silêncio, vendo o céu mudar de cor. Laranja, rosa, roxo, até virar aquele azul escuro que vem antes da noite. É bonito, ela diz de repente. É, eu concordo. Eu nunca tinha visto. Viro para olhar para ela. Nunca tinha visto o quê? O pôr do sol? Ela balança a cabeça. Não desse jeito, tão aberto, tão livre. Há uma dor naquelas palavras que eu não consigo medir completamente. Quero perguntar, quero saber o que aconteceu com ela, mas não pergunto. Ela vai contar quando estiver pronta, se estiver. Pode sentar aqui sempre que quiser, eu digo. É um bom lugar para pensar. Ela me olha de lado. Você pensa muito? Demais, eu admito. É o problema de viver sozinho. A cabeça fica cheia. Você sempre viveu sozinho? Não. Meu pai morava aqui. Morreu faz 7 anos. E teve uma mulher por um tempo, mas ela foi embora. Por quê? Dou de ombros. Ela disse que eu era distante, que não abria espaço para ela. Acho que ela estava certa. Maria fica quieta por um momento. Depois, às vezes a gente se fecha porque já machucou demais. Não porque não quer deixar ninguém entrar. Olho para ela, surpreso com a profundidade daquilo. Ela está olhando para o chão agora, os dedos entrelaçados no colo. É verdade, eu digo baixinho. A noite vai caindo e a gente continua ali. Não falamos mais nada, mas é diferente do silêncio dos outros dias. Esse silêncio tem uma qualidade mais suave, quase como companheirismo. Quando escurece completamente, eu me levanto. Vou fazer janta. Eu ajudo, ela diz. É a primeira vez. Na cozinha, a gente trabalha lado a lado. Eu cozinho arroz e feijão, ela corta os legumes para a salada. Os movimentos são desajeitados. A gente se esbarra, pede desculpa, recua. Mas aos poucos encontra um ritmo. Quando está pronto, ponho a comida na mesa. Ela pega os pratos sem eu pedir. Senta na cadeira que tem sido dela nessa semana. Eu sento na minha. A gente come em silêncio, mas não é um silêncio desconfortável. É apenas 2 pessoas cansadas comendo depois de um dia longo. No meio da refeição, ela para de comer e me olha. Por que você me ajudou? Pergunta. Naquele dia, por que parou? A pergunta me pega de surpresa. Penso nela, tentando encontrar a resposta certa. Não sei, admito. Eu normalmente não paro, não me meto. Mas tinha algo, no jeito que você estava parada ali, sozinha. Eu sabia que se eu não parasse, ia ficar pensando nisso pro resto da vida. Você não tem medo que eu seja perigosa? Quase rio, mas vejo que ela está falando sério. Você pesa o quê? 50 quilos? E tá morrendo de medo de tudo. Não, eu não tenho medo de você. Mas você não sabe nada sobre mim. Não preciso saber. Sei que você está fugindo de algo ruim. Sei que você está machucada. E sei que você precisa de um lugar seguro. É o suficiente. Os olhos dela se enchem de lágrimas de novo. Ela pisca rápido, tentando segurar. Eu trabalhava numa fazenda, ela diz de repente, a voz tremendo. Desde os 8 anos, café. Eles pegaram eu e mais umas crianças. Disseram que íamos estudar, ter uma vida melhor. Mas era mentira. Meu estômago se aperta. As mãos fecham em punhos embaixo da mesa. Quanto tempo? Consigo perguntar. 10 anos. 10 anos. Ela tem 18, talvez 19. Passou mais da metade da vida escravizada. Como você saiu? Fugi, tem 1 mês, andei muito, me escondi, peguei carona quando podia. Fazia uns 3 dias que eu não comia quando você me achou. E eles estão procurando você? Não sei. Acho que sim. Eles não deixam ninguém ir embora fácil. Sinto a raiva crescendo dentro de mim. Uma raiva que eu não sentia faz anos. Raiva de gente que machuca quem é mais fraco, que usa criança para trabalhar feito animal. Você está segura aqui, eu digo, e é uma promessa. Enquanto você quiser ficar, você está segura. Ela me olha com aqueles olhos enormes, brilhantes de lágrimas que não caem. Por quê? Ela pergunta. Por que você se importa? Não sei como responder.
Porque eu também me sinto sozinho. Porque eu reconheço dor quando vejo. Porque pela primeira vez em anos eu sinto que posso fazer algo que importa. Porque todo mundo merece um lugar seguro, eu digo finalmente. E porque, querendo ou não, a gente não consegue desistir das pessoas tão fácil quanto pensa. Ela limpa as lágrimas com as costas da mão. Acena. Volta a comer, devagar. E naquele momento, sentados naquela cozinha simples, comendo arroz e feijão, eu sinto que algo mudou entre nós. A desconfiança ainda está lá, mas menor. E no lugar dela, algo novo está crescendo. Algo que pode ser, talvez, o começo de confiança. 3 semanas depois dela chegar, as coisas começam a se estabilizar numa nova normalidade. Maria ajuda com a casa, cozinha, cuida da horta pequena que eu tinha abandonado faz tempo. Ela ainda não fala muito, mas fala mais. Às vezes até sorri. Um sorriso pequeno, rápido, mas que ilumina o rosto magro dela. Eu me acostumei com a presença dela. A casa não parece mais tão vazia, tão silenciosa. É estranho como rápido a gente se adapta a ter alguém por perto. O Zé Antônio também se acostumou. Ele cumprimenta ela de manhã, um aceno respeitoso. Ela acena de volta. Não precisa de mais. Nesse dia, acordo com um peso no ar. O céu está carregado, nuvens pesadas e escuras desde cedo. Vai chover forte, dá para sentir na pressão, no jeito que os animais ficam inquietos. Vem temporal, o Zé Antônio diz quando chega. Feio. Vou prender o gado no curral coberto, eu digo. Melhor não arriscar. A gente passa a manhã toda nisso. Trazer as vacas do pasto, prender no curral que tem telhado. É trabalho pesado, demorado. Maria aparece com água e comida no meio da manhã. Ela fica ali perto, olhando a gente trabalhar, querendo ajudar, mas sem saber como. Por volta do meio-dia, o Zé Antônio olha para o céu e depois para mim. Vou embora agora, senão não vou conseguir. Vai, eu concordo. Cuidado na estrada. Ele sobe na moto e some, levantando poeira. Eu e Maria ficamos sozinhos. Vai ser feio? Ela pergunta, olhando para o céu. Vai, mas a casa aguenta. Já passou por coisa pior. A gente entra. Eu verifico as janelas, fecho tudo direito. Encho baldes com água, caso falte. Deixo velas e fósforos na mesa. Tempestade forte às vezes derruba a energia. A primeira rajada de vento chega de repente. Forte, violenta. As janelas tremem. A porta bate. O céu escurece feito noite em questão de minutos. Então começa a chover. Não é chuva. É uma parede de água despencando do céu. O barulho no telhado de zinco é ensurdecedor. Tenho que gritar para Maria me ouvir. Fica longe das janelas! Ela acena, os olhos arregalados. Vejo o medo no rosto dela. Não é medo da tempestade. É outro medo, mais profundo. O vento aumenta, a casa geme e range. Alguma coisa bate lá fora, um barulho de metal sendo arrastado. Provavelmente o varal. Vou até a janela e olho. Não consigo ver nada além de água e escuridão. Um trovão explode bem em cima da casa, tão alto que eu sinto no peito. Maria grita. Quando me viro, ela está encolhida no canto da sala, as mãos cobrindo os ouvidos, o corpo tremendo. Vou até ela, devagar. Me abaixo na frente dela, mas sem tocar. Maria, olha para mim. Ela não olha. Está em outro lugar. Algum lugar do passado onde trovões significavam outra coisa. Perigo, talvez. Ou só terror. Maria, eu repito mais firme. Você está segura. É só uma tempestade. Vai passar. Outro trovão. Ela se encolhe mais ainda. Sem pensar muito, eu me sento ao lado dela, de costas para a parede. Não muito perto, mas perto o suficiente para ela saber que não está sozinha. Quando eu era criança, começo a falar alto por causa da chuva. Eu tinha medo de tempestade. Minha mãe ficava comigo. Ela contava história até eu parar de ter medo. Quer que eu conte uma história? Maria olha para mim por entre os dedos, os olhos vermelhos, molhados. Então eu conto. Conto a história da primeira vez que eu montei um cavalo. Como eu caí 3 vezes. Como meu pai ria, mas me punha de volta. Conto sobre o dia que achei um filhote de cachorro abandonado e convenci meus pais a deixar ficar. Conto qualquer coisa que vem na cabeça.
só para preencher o silêncio entre os trovões. Aos poucos, Maria vai relaxando. As mãos saem dos ouvidos. O corpo para de tremer tanto. A tempestade continua. Horas. A energia cai como eu esperava. Acendo as velas. A casa fica cheia de sombras dançantes. Estamos sentados na sala. Eu na cadeira velha, ela no sofá quando ouvimos. Um barulho lá fora, diferente da chuva. Vozes. Maria congela. O rosto fica pálido. O que foi? Pergunto. Tem alguém lá fora. Ela sussurra, e o terror na voz dela me faz levantar. Vou até a janela, limpo o vidro embaçado e olho. No meio da chuva e da escuridão, vejo luzes, faróis. Um carro parado na estrada, perto da porteira da fazenda. Meu coração acelera. Não recebo visitas. Nunca. Especialmente não no meio de uma tempestade dessas. São eles! Maria está atrás de mim, a voz quebrando. São eles, Lucas! Não sei. Fica aqui. Vou até o quarto. Pego a espingarda do meu pai. Está carregada. Sempre deixo carregada por causa de onça. Volto para a sala. Maria está tremendo de novo. Esconde no quarto. Eu digo. Tranca a porta por dentro. Não abre para ninguém a não ser eu. E se for eles? E se... Vai! Eu corto mais duro do que pretendia. Agora. Ela hesita. Depois corre para o corredor. Ouço a porta fechar, a tranca girar. Volto para a janela. Os faróis continuam lá. Ninguém saiu do carro ainda. Estão esperando alguma coisa. Ou alguém. Pego a lanterna, abro a porta da frente. A chuva me atinge feito chicote. Em segundos estou encharcado. Acendo a lanterna, aponto para o carro. Quem tá aí? Grito contra o barulho da tempestade. Nada. Os faróis me cegam. Essa é propriedade privada. Identifique-se. A porta do motorista se abre. Uma figura desce, alto, largo, vem caminhando na minha direção devagar. Levanto a espingarda. Não dá mais um passo. O homem para, levanta as mãos. Calma, amigo, não queremos problema. Então o que vocês querem? A caminhonete quebrou ali na estrada. A água está subindo. A gente precisa de ajuda. Aperto os olhos, tentando ver melhor. Tem mais gente no carro. Pelo menos 2 pessoas. Talvez 3. Quantos são? 3! Eu, minha mulher e minha filha. Por favor, a água está subindo rápido. Não sei se acredito. Mas se for verdade e eu deixar eles lá, podem morrer. A enchente vem rápido quando chove assim. Venham devagar, as mãos onde eu possa ver. Eles saem do carro. 3 mesmo. Um homem grande, uma mulher, uma menina. Vem correndo através da chuva. Quando chegam perto da varanda, eu posso ver melhor. Estão encharcados, tremendo. A menina está chorando. Não parecem perigosos. Parecem apenas assustados. Baixo a espingarda um pouco. Entrem. Eles sobem na varanda, pingando água por todo lado. A mulher segura a filha contra o corpo. A menina tem uns 7, 8 anos. Obrigado, o homem diz, a voz aliviada. Muito obrigado. A gente tava... Um estrondo enorme corta ele. Não é trovão, é o som de algo se quebrando. Madeira rachando. A gente corre até a janela. Lá embaixo, onde estava o carro deles, agora só tem água. Muita água. A enchente chegou e levou o carro. Meu Deus, a mulher sussurra, apertando a filha. Olho para o homem, ele está branco, em choque. Se eles tivessem demorado mais 1 minuto... Vocês estão seguros agora, eu digo. Podem secar. Tem cobertores no armário. Passo a próxima meia hora ajudando eles. Busco cobertores, toalhas, roupas secas. A mulher troca a roupa da menina no banheiro. O homem fica na sala tremendo, ainda processando que quase perdeu a família. Como vocês vieram parar aqui? Pergunto entregando uma xícara de café quente para ele. A gente estava voltando da cidade. Ele explica. Visitando a sogra. A tempestade pegou a gente no meio do caminho. Tentei passar, mas a caminhonete morreu. Então vi a luz da sua casa. Sorte! A próxima fazenda é a 15 quilômetros. Ele acena, bebendo o café com as 2 mãos. A mulher volta com a menina, agora seca e enrolada num cobertor grande. A criança ainda está assustada, mas não está mais chorando. Muito obrigada, a mulher diz. A gente não sabe como agradecer. Não precisa. Vocês vão ter que ficar até a tempestade passar. Pode demorar. Não tem problema,
o homem diz. Qualquer coisa é melhor que lá fora. Me lembro de Maria trancada no quarto. Preciso ir até ela, dizer que está tudo bem, mas não quero deixar claro que tem mais alguém aqui. Com licença, eu digo. Vou ver se está tudo bem na casa. Vou até o corredor, bato na porta do quarto baixinho. Maria, sou eu. Ouço a tranca abrir. Abro a porta devagar. Maria está ali, pálida, os olhos vermelhos. Não são eles, eu digo rápido. É uma família. A caminhonete quebrou na tempestade. Tem certeza? Tenho. Vi a menina, a mulher. Eles são só pessoas normais que precisavam de ajuda. Ela solta o ar, o corpo relaxando. Quer sair? Conhecer eles? Ela balança a cabeça, rápida. Não, prefiro ficar aqui. Tá bom, vou levar comida para você. Lucas! Ela me segura pelo braço. Obrigada por ter cuidado, por ter pensado em mim primeiro. Algo aperta no meu peito. Sempre vou pensar em você primeiro. Saio e fecho a porta. Volto para a sala onde a família está. Eles estão sentados juntos no sofá, a menina no meio, ainda enrolada no cobertor. A noite é longa. A tempestade não dá sinais de passar. Converso um pouco com o casal. Eles se chamam Roberto e Célia. A menina é a Ana. Moram na cidade. Roberto trabalha numa oficina mecânica. Faz tempo que você mora aqui? Célia pergunta, olhando ao redor. A vida toda. Era do meu pai, agora é minha. Sozinho? Hesito. Sim, deve ser difícil. Dou de ombros. A gente se acostuma. Mas enquanto falo, penso em Maria no quarto. E percebo que não estou mais sozinho. E que não quero estar. Por volta da meia-noite, a tempestade finalmente começa a diminuir. A chuva fica mais leve. Os trovões se distanciam. Ajudo Roberto a checar lá fora com lanternas. A água baixou um pouco, mas a estrada está destruída. O carro deles está tombado a uns 50 metros dali, parcialmente coberto de lama. Perda total, Roberto diz, passando a mão no cabelo. Era o único carro que eu tinha. Vocês vão precisar ficar até de manhã, eu digo. Quando clarear, vou até o vilarejo buscar o Zé Antônio. Ele tem uma caminhonete maior, consegue passar pela lama. A gente não quer dar trabalho. Não é trabalho. É o que se faz. A gente volta para casa. Dou o meu quarto para o casal e a menina. Eu vou dormir no sofá, ou tentar. Quando todos estão acomodados, vou até o quarto da Maria. Bato baixinho. Ela abre. Estão dormindo, eu digo. Você quer sair? Comer alguma coisa? Ela pensa. Depois acena. A gente vai para a cozinha. Esquento feijão, faço pão com manteiga. Sentamos à mesa, comendo em silêncio. Eu tive muito medo, ela diz de repente. Quando ouvi as vozes, pensei que tinham me achado. Eu sei. Você ficou bravo comigo? Não. Por que eu ficaria? Por causar problema, por fazer você ter que se preocupar. Paro de comer, olho para ela. Maria, você não é um problema, nem um peso. Você está aqui porque eu quero que você esteja, entende? Os olhos dela brilham na luz fraca da vela. Ela acena baixinho. E se um dia eles aparecerem de verdade? Ela pergunta. Os que eu fugi, se eles vierem aqui, então a gente lida com isso quando acontecer, juntos. Você lutaria por mim? A pergunta me pega desprevenido. Mas a resposta vem rápida, certa. Sim, lutaria. Ela não diz mais nada, só continua comendo, mas vejo algo diferente no rosto dela, algo mais leve, como se um peso tivesse saído. A gente termina de comer, lava a louça juntos. Quando vamos dormir, eu pro sofá e ela pro quarto, a casa está quieta. Só o som leve da chuva que continua, mais calma agora. Deito no sofá desconfortável, olhando para o teto escuro. Penso em tudo o que aconteceu hoje. A tempestade, o medo, a família. Maria trancada no quarto, aterrorizada. E percebo algo importante, algo que muda tudo. Eu me importo com ela, de verdade. Não é pena. Não é só querer ajudar. É mais que isso. É sentir que se alguma coisa acontecer com ela, uma parte de mim vai quebrar junto. Quando foi que isso aconteceu? Quando foi que ela parou de ser apenas uma estranha que eu acolhi e virou importante? Não sei, mas sei que agora não tem mais volta. Ela se enraizou na minha vida, no meu dia a dia, nos meus pensamentos.
E a ideia de ela ir embora, de voltar a viver sozinho, me dói de uma forma que eu não esperava. Fecho os olhos e, pela primeira vez em muito tempo, durmo sem ter pesadelos. Porque pela primeira vez em muito tempo, eu tenho algo pelo que vale a pena acordar amanhã. De manhã, o sol nasce num céu limpo, como se a tempestade da noite anterior nunca tivesse acontecido. Mas quando olho lá fora, vejo a destruição, árvores caídas, a estrada coberta de lama, galhos e pedras por todo lado. A família acorda cedo. Ana está mais animada, curiosa com os animais que vê pela janela. Prepara o café da manhã para todos, enquanto Maria fica no quarto, esperando eles irem embora. Eu vou até o vilarejo, avisa o Roberto. Vou demorar umas 2 horas para ir e voltar. Depois a gente vê como tira o carro de vocês. Eu vou junto, ele diz. A estrada tá ruim. É melhor ir só eu. Saio na caminhonete. A estrada está pior do que pensei. Tenho que dirigir devagar, desviando dos buracos enormes, das árvores caídas. Em alguns pontos, a água ainda cobre a estrada. Levo quase 1 hora para chegar no vilarejo. Encontro o Zé Antônio na casa dele. Conto o que aconteceu. Ele concorda em ajudar. A gente volta juntos, eu na frente, ele atrás na caminhonete dele, que é maior, mais forte. Quando chegamos, Roberto já está lá fora, olhando o carro destruído. A gente passa a manhã toda tentando tirar o carro da lama. É trabalho pesado, sujo. Usamos correntes, o guincho da caminhonete do Zé Antônio. Finalmente conseguimos puxar. O carro está destruído. Motor inundado, lataria amassada, vidros quebrados. Vai ser caro consertar, Zé Antônio diz, analisando os danos. Roberto passa a mão no rosto cansado. Nem sei se vale a pena. Posso rebocar para a cidade, Zé Antônio oferece. Tem um ferro velho lá. Talvez ele compre para peças. Roberto aceita. Não tem muita escolha. Enquanto eles organizam o reboque, volto para casa. Maria está na cozinha com Célia e Ana. Fico surpreso. Ela geralmente evita estranhos. Mas ali está ela, fazendo suco, conversando baixo com Célia, enquanto Ana desenha na mesa. Oi, eu digo, parando na porta. Maria me olha, um sorriso pequeno no rosto. Oi, tá com fome? Fiz almoço. Célia me olha com curiosidade. Deve estar se perguntando quem é Maria. Por que eu disse que morava sozinho? Essa é Maria. Eu digo simples. Ela mora aqui. Ah, Célia diz, e vejo compreensão nos olhos dela. É bom você não estar sozinho. Almoçamos todos juntos. É estranho ter tanta gente na mesa, mas não é ruim. Ana conta histórias da escola. Roberto fala do trabalho. Célia pergunta sobre a fazenda. Maria fica quieta a maior parte do tempo, mas está ali, presente. Depois do almoço, Zé Antônio leva Roberto, Célia e Ana embora. A caminhonete deles vai no reboque atrás. Eles agradecem várias vezes, pedem meu telefone, dizem que vão pagar pela ajuda. Não precisa, eu digo. Só cuida da família. Quando eles vão embora, eu e Maria ficamos sozinhos de novo. O silêncio volta, mas é diferente agora. A gente passa o resto da tarde limpando os estragos da tempestade, juntando galhos, consertando a cerca que caiu, verificando os animais. Maria ajuda sem eu pedir. Ela é forte, trabalha duro, não reclama. No fim do dia, estamos exaustos. Sentamos na varanda, vendo o sol se pôr. Estamos sujos de lama, suados, cansados. Mas tem uma satisfação nisso. A satisfação de trabalho bem feito. Obrigada, Maria diz de repente. Mas por quê? Por não me esconder. Pela manhã, quando a família estava aqui, você podia ter escondido que eu moro aqui, mas não escondeu. Por que eu esconderia? Ela dá de ombros. Porque é estranho. Um homem sozinho com uma menina estranha. As pessoas pensam coisas. Não me importo com o que as pessoas pensam. Mas poderia te causar problemas? Maria, eu me viro para olhar para ela. Você não é um problema. Quantas vezes eu tenho que dizer isso? Os olhos dela ficam brilhantes. Ela desvia o olhar. Ninguém nunca ficou do meu lado antes. Ela diz, a voz quebrando. Na fazenda onde eu cresci, a gente não importava.
A gente era só coisas, ferramentas. Se quebrava, jogava fora e pegava outra. Sinto a raiva voltando. Aquela raiva que queima. Conta pra mim, eu digo baixinho. Se você quiser, conta como foi. Ela fica em silêncio por tanto tempo que acho que não vai falar. Mas então começa. Eu tinha 8 anos. Minha mãe tinha morrido fazia pouco tempo. Meu pai bebia. Um dia apareceu um homem. Disse que tinha trabalho para mim, que eu ia ganhar dinheiro, estudar. Meu pai aceitou. Nem perguntou onde era, o que era. Só pegou o dinheiro que o homem ofereceu e me entregou. Ela limpa uma lágrima que escapa. Eles me levaram para uma fazenda, longe de tudo. Tinha outras crianças lá. A gente trabalhava na colheita de café, das 5 da manhã até escurecer, sem parar. Se a gente parasse, apanhava. Se reclamava, ficava sem comida. Minha mão fecha em punho. Quero socar alguma coisa. Alguém. Os meninos eram separados das meninas. A gente dormia num galpão, todos juntos, em colchões velhos no chão. Tinha ratos, baratas. No inverno a gente congelava. No verão mal conseguia respirar. E seus pais? Consigo perguntar. Eles não procuraram você? Meu pai morreu. Pelo menos foi o que me disseram. Eu não tinha mais ninguém. Ninguém que se importasse. Os donos da fazenda, eles te machucavam? Ela hesita. De todo jeito que você pode imaginar. Não preciso que ela elabore. Entendo. Como você conseguiu fugir? Ficou mais fácil quando eu cresci. Fui aprendendo, estudando as rotas, os horários, as fraquezas. Tem 3 meses que eu vinha planejando. Aí numa noite que estava chovendo, quando todo mundo estava distraído, eu simplesmente corri. Pulei a cerca, corri para o mato, continuei correndo até não aguentar mais. E desde então você está fugindo. Desde então, ela me olha, até você me encontrar. A gente fica em silêncio. O peso da história dela está no ar entre nós. Sinto muito, eu digo, e as palavras parecem terrivelmente inadequadas. Sinto muito que você passou por isso, que ninguém te protegeu. Não é sua culpa. Eu sei, mas ainda assim, ela limpa mais lágrimas. O pior não foi o trabalho, nem a fome, nem as surras. O pior foi quando eu comecei a acreditar que aquilo era tudo que eu merecia, que eu não tinha valor além do que eu podia produzir, que eu era menos que humana. Você sabe que não é verdade, né? Agora sei. Você me mostrou. Eu não fiz nada. Fez sim. Ela se vira para mim, os olhos intensos. Você me tratou como pessoa. Me deu dignidade. Me deu escolha. Pela primeira vez na minha vida, alguém me deu escolha. Não sei o que dizer. Então não digo nada. Só fico ali, sentado ao lado dela, deixando ela sentir o que precisa sentir. Depois de um tempo, ela fala de novo, mais baixo. Às vezes eu tenho medo de acordar e descobrir que tudo isso foi sonho, que eu ainda estou lá, naquele galpão, naquele inferno, e que a bondade não existe de verdade. Não é sonho, eu digo firme. É real. Você está aqui, segura, e vai continuar aqui, enquanto quiser. Ela acena, limpando o rosto com as costas da mão. A noite cai e a gente continua ali. Não falamos mais sobre o passado dela. Falamos sobre coisas pequenas, os animais, a horta, o tempo, coisas normais, coisas que pessoas normais conversam. E talvez seja disso que ela precisa agora. Normalidade, rotina. A chance de ser apenas uma pessoa, sem todo o peso de tudo que aconteceu. Quando vamos dormir, eu tenho uma sensação estranha, uma mistura de raiva pelo que fizeram com ela e gratidão por ela ter sobrevivido, por ter sido forte o suficiente para fugir, por ter chegado até aqui. E também tenho medo. Medo que um dia os que a machucaram apareçam. Medo que eu não seja forte o suficiente para protegê-la. Mas junto com o medo tem outra coisa, determinação, porque agora eu sei que vou fazer o que for preciso para manter ela segura, mesmo que custe tudo. As semanas passam e vira mês. Maria se abre mais a cada dia. Ela sorri mais, ri às vezes. Está ganhando peso. O rosto não está mais tão magro. Os olhos não estão mais tão fundos. A vida está voltando para ela.
A gente cai numa rotina confortável. Acordamos cedo, trabalhamos juntos, almoçamos juntos, trabalhamos mais, jantamos juntos. À noite, sentamos na varanda e conversamos. Ou não conversamos. Só ficamos ali, existindo no mesmo espaço. O Zé Antônio comenta um dia, enquanto estamos tirando leite. A menina tá bem. Ele diz discreto. Tá, faz bem pra você. Ter alguém. Olho pra ele, surpreso. Não é de falar sobre coisas pessoais. Faz, eu admito. Ele acena e volta pro trabalho. Não precisa dizer mais nada, mas a paz não dura. Num dia de sábado, quase 2 meses depois da tempestade, eu e Maria vamos até o vilarejo. Precisamos comprar algumas coisas, e ela diz que quer sair, conhecer o lugar. É a primeira vez que ela sai da fazenda desde que chegou. O vilarejo é pequeno, uma rua principal, algumas lojas, uma igreja, um posto de saúde. A gente estaciona em frente ao mercado e entra. Maria fica perto de mim, os olhos grandes, olhando tudo. Deve fazer anos que ela não entra num lugar assim, um lugar normal, com pessoas normais, fazendo coisas normais. Pegamos o que precisamos, arroz, feijão, óleo, açúcar. Maria escolhe algumas frutas, olha os doces com curiosidade. Compro alguns para ela. Ver o sorriso no rosto dela vale cada centavo. Estamos na fila do caixa quando percebo o homem. Ele está do outro lado da loja, perto da entrada. Alto, magro, boné preto. Está olhando para nós, especificamente para Maria. Meu corpo fica tenso. Maria não viu ainda. Está distraída olhando as revistas na fila. Maria, eu digo baixinho. Não olha agora, mas tem um homem ali perto da porta. Você conhece ele? Ela olha, rápida. O rosto fica branco, os olhos arregalados. É um deles. Ela sussurra. Um dos capatazes da fazenda. Meu sangue gela. Tem certeza? Absoluta. Penso rápido. A gente está no meio do mercado. Tem gente por todo lado. Ele não vai fazer nada aqui. Mas lá fora, quando a gente sair, eu digo, a voz baixa, mais firme, você vai direto pro carro, entra e tranca a porta, entendeu? Ela acena, tremendo. Pago as compras, pego as sacolas. Maria fica grudada em mim. A gente sai do mercado e eu vejo o homem nos seguindo. Ei! Ele grita. Ei, Maria, quanto tempo! Não respondo, não olho, só caminho rápido pro carro. Maria, volta aqui, a gente tá com saudade! Chegamos no carro. Maria entra do lado do passageiro. Eu jogo as sacolas no banco de trás e entro. Ligo o motor. O homem chega perto, bate na janela. Ela é minha. Você roubou ela da gente. Dou ré rápido. Ele pula para trás. Coloco em primeira e acelero. No retrovisor, vejo ele tirando o celular, ligando para alguém. Eles sabem. Maria diz, a voz um sussurro aterrorizado. Agora eles sabem onde eu tô. Dirijo rápido, mais rápido do que deveria na estrada de terra, as mãos apertadas no volante, o coração disparado. Quando chegamos na fazenda, paro o carro perto da casa. Maria está tremendo, os braços ao redor do corpo. Eles vão vir, ela diz. Eles vão me levar de volta. Não vão, eu digo firme. Eu não vou deixar. Você não entende. Eles não desistem. Nunca desistem. Eles vêm e... Maria... Eu pego o rosto dela com as 2 mãos, obrigando ela a me olhar. Escuta, eles não vão te levar. Eu prometo. Você entende? Eu prometo. Os olhos dela estão cheios de lágrimas. Você não pode prometer isso. Posso e prometo. A gente entra na casa. Tranco todas as portas, todas as janelas. Pego a espingarda, carrego, deixo perto. Maria está sentada no sofá, abraçando os joelhos, olhando para a porta. Ligo para o Zé Antônio. Conto o que aconteceu. Pode ficar uns dias aqui? Pergunto. Durma no quarto de hóspedes. Eu pago. Não precisa pagar, ele diz. Chego em meia hora. Ele chega como prometeu. Traz a espingarda dele também. A gente se reveza vigiando. Eu fico de dia, ele de noite. Mas nada acontece. Passa o primeiro dia. Nada. O segundo dia. Nada. No terceiro dia, começo a pensar que talvez eles não venham, que talvez o homem no mercado estava só de passagem, que talvez a gente tenha exagerado.
Mas então, no quarto dia, no meio da tarde, vejo a poeira na estrada. 2 carros, vindo na nossa direção. Zé Antônio, grito. Ele sai correndo da casa, a espingarda na mão. Maria aparece atrás dele, pálida. Os carros param perto da porteira. 5 homens saem, todos grandes, todos com cara de quem não está brincando. Um deles grita: "A gente quer a menina, entrega ela e vai todo mundo embora em paz." "Ela não vai com vocês", eu grito de volta. "Ela pertence a gente pagou por ela." "Ela não é propriedade, é uma pessoa." O homem ri. "Você não sabe com quem tá mexendo, cara. Deixa a gente pegar ela e a gente esquece isso. Saiam da minha propriedade, agora!" Eles se entreolham, conversam baixo, então voltam para os carros. Por um momento, acho que vai ser fácil assim, que eles vão embora. Mas então eles pegam coisas dos carros, pedaços de pau. Um tem uma barra de ferro. Eles vêm caminhando na nossa direção. Levanto a espingarda. "Mais um passo e eu atiro." Eles param, mas não recuam. "Você não vai atirar", um deles diz. "Você atira, vira assassino, a polícia te pega." "Eu defendo minha propriedade, é legítima defesa. A menina não é sua propriedade. Não, ela é pessoa, e ela quer ficar aqui." Eles continuam avançando, mais devagar, mas avançando. Aperto a espingarda. Meu dedo no gatilho. O coração batendo tão rápido que mal consigo pensar direito. Zé Antônio está ao meu lado, a espingarda dele também levantada. "Atira em cima", ele sussurra. "No chão." Assusta eles. Respiro fundo, miro para o alto e aperto o gatilho. O estrondo é enorme. Os homens pulam, assustados, param. "A próxima é para valer!" grito. Eles hesitam, conversam entre si. Um deles tira um celular, faz uma ligação. Fala baixo, nervoso. Depois de 1 minuto, desligam. Olham para nós. E então finalmente recuam. "Isso não acabou." Um deles grita: "A gente volta!" Eles entram nos carros e vão embora, levantando aquela nuvem vermelha de poeira que fica suspensa no ar por longos minutos. Só quando a poeira baixa completamente, eu respiro de novo. Me viro. Maria está no chão, de joelhos, as mãos cobrindo o rosto, soluçando. Vou até ela, me ajoelho ao lado. "Acabou", eu digo. "Eles foram embora." "Eles voltam." Ela chora. "Você ouviu, eles voltam. E a gente vai estar pronto." Zé Antônio abaixa a espingarda, passa a mão na testa suada. "Precisa chamar a polícia, Lucas." "Não!" Maria grita, levantando a cabeça. "Não pode." "Por que não?" Zé Antônio pergunta confuso. "Porque eles têm contato lá, policiais, juízes, gente importante. Foi por isso que eu nunca consegui sair antes. Toda vez que alguém tentava denunciar, a polícia devolvia a gente. Ou pior." Zé Antônio me olha. Eu olho para ele. A situação acabou de ficar muito mais complicada. "Então o que a gente faz?" ele pergunta. "A gente se prepara", eu digo. "A gente se prepara para o pior." Naquela noite, nenhum de nós dorme direito. Eu e Zé Antônio revezamos a vigília. Maria fica trancada no quarto, mas de vez em quando eu ouço ela chorando baixinho. De madrugada bato na porta dela. "Maria, entra!" Abro a porta. Ela está sentada na cama, abraçando os joelhos, os olhos vermelhos e inchados. "Você não dormiu nada?" eu digo. "Não consigo." Eu sento na beirada da cama, mantendo distância. "Sinto muito por tudo isso. Não é sua culpa. Eu te levei no vilarejo. Se eu não tivesse, eu pedi para ir. Eu quis. E de qualquer jeito eles iam descobrir mais cedo ou mais tarde." Ela limpa os olhos. "Eu devia ir embora. Antes que eles voltem, antes que machuquem você." "Não, Lucas, não." Eu repito mais firme. "Você não vai. Eu não vou deixar você enfrentar isso sozinha." "Mas você pode morrer. Eles podem te matar." "E daí?" Ela me olha, chocada. "Como assim? E daí?" "Maria, eu passei os últimos 7 anos só esperando morrer. Só existindo, não vivendo. Só esperando acabar. Você me deu uma razão para acordar de manhã. Uma razão para me importar. Se eu morrer te protegendo, pelo menos vai ter sido por algo que importa." Ela começa a chorar de novo, mas são lágrimas diferentes. Ela se joga nos meus braços e eu a seguro.
deixando ela desabar completamente. Eu não quero que você morra. Ela soluça contra meu peito. Eu não quero ficar sozinha de novo. Você não vai ficar sozinha, eu prometo. A gente fica assim por um longo tempo. Ela chorando, eu segurando ela, os dois com medo, mas também com algo mais. Algo como esperança, ou determinação, ou talvez apenas a recusa de desistir. Quando ela finalmente se acalma, se afasta um pouco, limpando o rosto com as mãos. Obrigada, ela diz, por tudo, por me acolher, por me defender, por se importar. Não precisa agradecer. Preciso. Ela me olha nos olhos. Ninguém nunca fez isso por mim. Ninguém nunca lutou por mim. Então estava na hora de alguém fazer. Ela sorri. Um sorriso pequeno, triste, mas real. Nos dias seguintes, a tensão não diminui. A gente vive em estado de alerta constante. Zé Antônio dorme na casa, a espingarda sempre por perto. Eu durmo poucas horas, sempre acordando com qualquer barulho. Maria está cada vez mais pálida, mais magra. O medo está consumindo ela. Tento animar, fazer ela comer, mas é difícil. Uma semana depois do confronto, estou consertando uma cerca quando vejo Zé Antônio correndo na minha direção. Lucas, tem gente vindo! Meu coração dispara. Largo as ferramentas e corro com ele de volta para casa. Mas quando chegamos, vejo que não são os homens de antes. É apenas um carro velho, pequeno. Paro, desconfiado. A espingarda está na varanda. Pego ela, espero. O carro para. Uma mulher desce. Velha, cabelo grisalho, roupa simples. Ela levanta as mãos quando me vê com a arma. Calma, ela diz. Eu não vim causar problema. Quem é você? Meu nome é Dona Irene. Eu era cozinheira na fazenda onde a Maria trabalhou. Eu a vi no vilarejo semana passada. Maria aparece na porta da casa. Quando vê a mulher, os olhos se arregalam. Dona Irene? Oi, minha filha, a mulher diz sorrindo. Que bom te ver bem. Maria desce correndo os degraus da varanda e abraça a mulher. As duas ficam ali, abraçadas, chorando. Abaixo a espingarda, confuso. Zé Antônio me olha, igualmente perdido. Depois de um tempo, elas se separam. Maria traz a mulher para perto de mim. Dona Irene cuidava da gente, ela explica. Era a única pessoa lá que era boa com a gente. Eu fazia o que podia, Dona Irene diz, que não era muito, infelizmente. O que a senhora está fazendo aqui? Pergunto. Vim avisar. Ela fica séria. Os donos da fazenda estão planejando algo. Ouvi eles conversando. Vão tentar pegar a Maria de novo, dessa vez com mais gente, e vão vir à noite. Quando? Maria pergunta, a voz tremendo. Não sei, mas logo. Hoje, amanhã, depois. Vocês precisam se preparar. Ou fugir. Fugir para onde? Eu pergunto. Eles vão atrás. Então vocês precisam de ajuda. Polícia. Não adianta, Maria diz. Eles têm contato na polícia. Dona Irene suspira, balançando a cabeça. Eu sei como funciona. É por isso que eu nunca consegui fazer nada antes. Mas não pode continuar assim. Essas crianças... Quantas crianças ainda tem lá? Pergunto. Umas 20, talvez mais. Eles vão pegando nas cidades pequenas, prometem educação, futuro. As famílias pobres acreditam. Sinto náusea. 20 crianças, vivendo o mesmo inferno que Maria viveu. Precisa denunciar, eu digo. Precisa alguém que não tenha medo, que vá além da polícia local. Quem? Dona Irene pergunta. Quem vai acreditar numa cozinheira velha? Eu vou, Maria diz de repente. Todos olham para ela. Eu vou testemunhar. Vou contar tudo. Vou fazer eles pagarem. Maria, é perigoso, eu digo. Eu sei, mas se eu não fizer, eles continuam. E mais crianças sofrem como eu sofri. Eu não posso deixar isso acontecer. Olho para ela e vejo algo diferente. Não é mais a menina assustada que eu encontrei na estrada. É uma mulher determinada, forte, corajosa. Tá bem, eu digo. Então a gente faz do jeito certo. A gente documenta tudo. A gente vai na Polícia Federal, não na local. A gente torna isso grande demais para eles esconderem. Como? Zé Antônio pergunta. Primeiro a gente precisa de provas, fotos, documentos, testemunhas. Olho para Dona Irene. A senhora consegue tirar fotos da fazenda?
Das crianças? Posso tentar, mas é arriscado. Tudo isso é arriscado, mas precisa ser feito. Maria pega minha mão, aperta. Obrigada por não desistir, por lutar. A gente luta juntos, eu digo. Dona Irene fica mais um pouco, planejando com a gente. Ela vai voltar para a fazenda, tentar conseguir provas. Vai ser cuidadosa. Quando tiver algo, volta. Quando ela vai embora, o sol já está se pondo. Ficamos os três ali na varanda, cada um perdido nos próprios pensamentos. Vocês não precisam fazer isso por mim. Maria diz baixinho. Não é só por você, Zé Antônio diz. É a primeira vez que ele se pronuncia sobre tudo isso. É pelas outras crianças também, e porque é o certo. Aceno concordando. É exatamente isso. Naquela noite dormimos ainda menos, sabendo que eles podem vir a qualquer momento, sabendo que quando vierem vai ser com tudo, mas também sabendo que não vamos recuar, não vamos entregar Maria e não vamos deixar aquelas outras crianças continuarem sofrendo, mesmo que custe tudo o que temos. Dona Irene volta 3 dias depois. É meio da tarde, o sol forte no céu. Ela está nervosa, olhando para trás o tempo todo. Consegui, ela diz, tirando um celular velho do bolso. Tirei fotos das crianças trabalhando, dos galpões onde elas dormem, dos capatazes. Gravei conversas também. Maria pega o celular, passa pelas fotos. O rosto vai ficando cada vez mais pálido. Eu olho por cima do ombro dela e sinto vontade de vomitar. Crianças, pequenas demais, magras demais, com aquele mesmo olhar vazio que Maria tinha quando a encontrei. Eles sabem que você tirou essas fotos? Pergunto. Não acho. Mas eles sabem que eu saí da fazenda. Fizeram perguntas. Tive que mentir, dizer que ia visitar uma irmã doente. Você não pode voltar lá, Maria diz. É perigoso demais. Eu sei. Por isso trouxe minhas coisas. Ela aponta para o carro, onde há 2 malas velhas. Não tenho mais para onde ir. Fica aqui, eu digo sem pensar, com a gente, até resolvermos tudo isso. Ela me olha surpresa. Você nem me conhece. Conheço o suficiente. Você arriscou tudo para ajudar Maria, para ajudar aquelas crianças. É o suficiente para mim. Dona Irene limpa os olhos emocionada. Obrigada. Com as provas em mãos, traçamos um plano. Zé Antônio conhece um advogado na capital, alguém que ele confia. Vou ligar, marcar uma reunião. Vamos levar tudo. As fotos, os depoimentos, Maria como testemunha principal. Mas antes de conseguirmos fazer qualquer coisa, eles vêm. É de madrugada. Acordo com o som de motores. Vários. Olho pela janela e vejo os faróis. 4 carros dessa vez. Talvez 8, 10 homens. Zé Antônio! Grito. Maria, Dona Irene, acordem! Todo mundo pula da cama. Pegamos as espingardas. Maria está tremendo, mas pega a faca da cozinha, a única arma que sobrou. Os homens descem dos carros, vêm caminhando na nossa direção. Dessa vez não gritam, não fazem ameaças. Só vêm, determinados. Saiam da minha propriedade, grito da janela. Um deles responde, não vamos embora sem a menina. Entrega ela e a cozinheira também, e acaba tudo isso. Nunca. Então vai ser do jeito difícil. Eles se espalham, cercando a casa. Meu coração está disparado. São muitos. A gente não tem chance se eles decidirem invadir. Um deles joga alguma coisa na varanda. Demora 1 segundo para eu perceber o que é. Gasolina. Eles jogaram gasolina na varanda. Vocês têm 1 minuto para sair. O homem grita. Ou a gente queima a casa com vocês dentro. Maria me olha, aterrorizada. O que a gente faz? Penso rápido. A casa é de madeira. Vai queimar rápido. Se a gente ficar, a gente morre. Se a gente sai, eles levam Maria e Dona Irene. O celular, eu digo de repente. Onde está o celular com as fotos? Aqui, Dona Irene diz, tirando do bolso. Esconde ele, em algum lugar que eles não vão achar. Rápido! Ela corre, volta com as mãos vazias. Enterrei debaixo do vaso de planta nos fundos. Bom, agora escuta, quando a gente sair, eu vou tentar distrair eles. Vocês correm para o mato, se escondem. Não importa o que aconteça comigo, vocês ficam escondidos, entenderam? Não, Maria diz.
A gente sai juntos ou não sai. Maria, não, eu não vou deixar você morrer por mim. Um barulho lá fora. Eles estão se preparando para acender o fogo. Tomo uma decisão, talvez a mais importante da minha vida. Tá bem, a gente sai juntos, mas quando eu gritar, vocês correm pro mato, não olham para trás, prometam. Todos acenam. Olho para cada um deles. Zé Antônio, firme como sempre. Dona Irene, velha, mas corajosa. Maria, assustada, mas determinada. Vamos, eu digo. Abro a porta. Saio de mãos levantadas, a espingarra no chão. Os outros saem atrás de mim. Os homens se aproximam. Reconheço alguns do confronto anterior. O líder deles, um homem grande de barba rala, sorri. Espertinho, ele diz. Sabia que ia ter juízo. Deixa eles irem, eu digo, apontando para o Zé Antônio e Dona Irene. Eles não têm nada a ver com isso. A velha tem, sim. Ela roubou da gente. Vai pagar. Ela não roubou nada. Ela saiu, por vontade própria. Não funciona assim na nossa fazenda. Ele faz um gesto. 2 homens avançam para pegar Maria. É quando eu grito, corre! Maria hesita, mas Dona Irene a puxa. As duas correm para o mato. Zé Antônio corre também. Os homens tentam seguir, mas eu me jogo na frente. Apanho, forte, soco no rosto, no estômago, nas costas. Caio no chão, continuo apanhando, mas consegui. Eles fugiram, sumiram no mato escuro. O líder me chuta na costela. Sinto algo quebrar. A dor é intensa. Idiota, ele cospe. Acha que elas vão longe? A gente pega elas antes do amanhecer. Não vão, eu consigo dizer cuspindo sangue. Polícia, já foi chamada. É mentira, mas eles não sabem. O homem para, olha para os outros, incerteza nos olhos. Tá mentindo. Tentem, eu digo sorrindo mesmo com o sangue na boca. Fiquem aqui e descubram. Eles conversam entre si. Rápido, nervoso. Depois de 1 minuto, o líder me chuta de novo. Você vai pagar por isso, todos vocês. Eles entram nos carros e vão embora. Rápido demais, assustados. Fico ali deitado na terra, sangrando, sentindo a dor em cada parte do corpo, mas também sentindo algo diferente. Vitória. Pequena, mas vitória. Depois de alguns minutos, ouço passos. Maria aparece correndo, cai de joelhos ao meu lado. Lucas, você tá bem? Tô vivo, eu digo tentando sorrir. Isso já é alguma coisa. Zé Antônio e Dona Irene chegam. Juntos, eles me levantam, me levam para dentro da casa. A varanda ainda cheira a gasolina, mas eles não chegaram a acender. Me deitam no sofá. Maria limpa o sangue do meu rosto, das mãos. Está chorando. Você é um idiota, ela diz entre soluços. Podia ter morrido, mas não morri. Podia, mas não morri. Eu repito, pegando a mão dela. E você tá segura, é o que importa. Ela abaixa a cabeça no meu peito e chora. Eu passo a mão no cabelo dela, ignorando a dor no corpo. Acabou? Dona Irene pergunta. Eles vão voltar? Não sei, eu admito. Mas a gente não pode ficar esperando para descobrir. A gente precisa agir, agora. Zé Antônio acena. Eu ligo pro advogado, hoje mesmo. A gente vai para a capital, leva todas as provas. E se eles tentarem impedir? Então a gente luta, de novo, quantas vezes for preciso. Olho ao redor, para Maria chorando no meu peito, para Dona Irene com as mãos trêmulas, para Zé Antônio com o rosto determinado, para a casa simples que virou campo de batalha. E percebo algo fundamental. Eu não estou mais sozinho. E não estou mais apenas existindo, esperando morrer. Estou vivendo, lutando, protegendo as pessoas que se tornaram minha família. E por mais assustador que seja, por mais que doa, vale a pena. Cada segundo vale a pena. A gente vai vencer, eu digo, mais para mim mesmo que para os outros. Não sei como, mas a gente vai. Maria levanta a cabeça, me olha nos olhos. Juntos, ela diz. Juntos, eu concordo. E naquele momento, com o corpo doendo, a casa cheirando a gasolina, o medo ainda presente, eu tenho certeza de uma coisa. Eu escolho ficar, escolho lutar, escolho não fugir da vida, escolho Maria, escolho essa família estranha que se formou,
Escolho acreditar que o bem pode vencer, mesmo quando tudo parece impossível. É a escolha mais importante que já fiz e não me arrependo. Nem um pouco. O advogado que Zé Antônio conhece se chama Dr. Roberto. É um homem sério, de meia idade, que nos recebe no escritório dele na capital sem fazer perguntas demais no começo. Só ouve. Ouve Maria contar sua história. Ouve Dona Irene descrever o que viu. Vê as fotos no celular, as gravações. Quando termina, ele fica em silêncio por um longo tempo. Isso é grave, ele diz, finalmente. Muito grave. Trabalho escravo, exploração de menores, tráfico de pessoas. Se tudo que vocês estão dizendo for verdade, é verdade. Maria interrompe, a voz firme. Ele olha para ela, para o rosto magro, para os olhos que viram coisas demais e acredita. Vou precisar de ajuda, ele diz. Isso é maior que eu. Vou ter que envolver o Ministério Público Federal, a Polícia Federal. Vai ser um processo longo. Quanto tempo? Eu pergunto. Meses, talvez anos até julgamento final. Mas a operação para libertar as crianças pode acontecer em semanas, se a gente fizer direito. Maria se inclina para frente. Então faz o que for preciso, mas tira elas de lá. Por favor. O Dr. Roberto acena. Vou fazer o meu melhor. As semanas seguintes são uma loucura. Reuniões com promotores, com policiais federais, com assistentes sociais. Maria tem que contar sua história várias vezes. Cada vez é doloroso. Vejo isso no rosto dela. Mas ela não desiste. Continua contando, respondendo perguntas, provando que não está mentindo. Dona Irene também testemunha. Zé Antônio e eu damos nossos depoimentos. A máquina da justiça, lenta mas firme, começa a se mover. Enquanto isso, vivemos com medo. Medo que os donos da fazenda descubram o que estamos fazendo. Medo que tentem de novo. Mas nada acontece. Eles devem estar se escondendo também, sabendo que o cerco está se fechando. 1 mês e meio depois do dia que fomos ao advogado, recebo a ligação. É o Dr. Roberto. Vai acontecer amanhã a operação. Pensei que vocês gostariam de saber. Meu coração acelera. Conseguiram? Conseguimos. Mandado de busca e apreensão. Equipe pronta. Vamos pegar todo mundo de surpresa. Desligo e corro para contar para Maria. Ela está na cozinha preparando o almoço com Dona Irene. Quando ouve, larga o que está fazendo e me abraça, chorando. Vai acabar, ela sussurra. Vai finalmente acabar. No dia seguinte, não conseguimos fazer nada a não ser esperar. O telefone não toca. As horas passam devagar, pesadas. Maria caminha de um lado para o outro. Dona Irene reza baixinho. Zé Antônio fuma um cigarro atrás do outro. Finalmente, já de noite, o telefone toca. Conseguimos, Dr. Roberto diz, e ouço o alívio na voz dele. 23 crianças resgatadas, 5 adultos presos, incluindo os donos. Apreendemos documentos, provas. É um caso fechado. Não consigo falar. Só consigo chorar. As crianças estão sendo encaminhadas para abrigos, ele continua. Vão receber atendimento médico, psicológico. Vão tentar localizar as famílias. Vai ser um processo, mas elas estão livres. Obrigado, eu consigo dizer. Obrigado. Desligo e olho para os outros. Não preciso dizer nada. Eles veem no meu rosto. Maria cai no chão, soluçando. Dona Irene a abraça, chorando também. Zé Antônio limpa os olhos discretamente. Eu me junto a eles e a gente fica ali, todos abraçados, chorando e rindo ao mesmo tempo. Porque acabou. Realmente acabou. Os meses seguintes são de reconstrução. Maria começa a terapia com uma psicóloga na cidade. Vai ser um processo longo, a doutora avisa. Traumas assim não se curam da noite para o dia. Mas é um começo. Dona Irene fica morando com a gente. Ela cuida da casa, da horta, cozinha aquelas comidas que fazem a casa cheirar a lar. Zé Antônio continua vindo trabalhar, mas agora almoça com a gente, participa das conversas. Virou parte da família. Maria começa a estudar. Nunca tinha tido a chance. Agora vai à escola à noite, no vilarejo. Volta sempre animada, contando o que aprendeu.
Ver ela assim, com os olhos brilhando, falando sobre livros e matemática, me enche de uma alegria que eu nem sabia que podia sentir. Ela também ajuda outras crianças resgatadas. Vai nos abrigos, conversa com elas, conta sua história. Mostra que é possível sobreviver, reconstruir, ter esperança. Vira uma espécie de heroína para elas. E para mim também. 6 meses depois da operação, estamos sentados na varanda, eu e Maria, vendo o pôr do sol. Já virou tradição. Todo fim de tarde a gente senta ali e só existe, juntos. Lucas, ela diz de repente, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você se arrepende de ter me ajudado, de tudo que aconteceu? Viro para olhar para ela. O rosto não está mais tão magro. Tem cor nas bochechas. Os olhos não estão mais assustados. Ela está bonita, não só por fora, mas por dentro, brilhando com uma luz que quase foi apagada, mas sobreviveu. Não, eu digo honesto, nem um segundo. Você mudou minha vida, Maria. Me tirou daquela prisão que eu tinha construído. Me mostrou que vale a pena lutar, se importar, viver. Ela sorri, aquele sorriso que ilumina tudo. Você salvou minha vida, ela diz. A gente salvou um ao outro. Ela encosta a cabeça no meu ombro. A gente fica assim, vendo o céu mudar de cor, ouvindo as cigarras, sentindo a brisa fresca da noite chegando. O que você quer fazer agora? Eu pergunto. Daqui para frente? Não sei, ela admite. Terminar a escola, talvez fazer faculdade, ajudar mais crianças, construir uma vida de verdade. Aqui, ela levanta a cabeça, me olha. Se você quiser que eu fique, eu quero. Então sim, aqui. Algo passa entre nós. Não precisa de palavras. É apenas compreensão, conexão. A certeza de que, não importa o que venha, a gente vai enfrentar juntos. 1 ano depois, Maria se forma no ensino médio. É a primeira da família dela a conseguir isso. Eu, Dona Irene e Zé Antônio estamos lá na formatura, aplaudindo quando chamam o nome dela. Ela sobe no palco, pega o diploma e quando olha para nós na plateia, está chorando. Mas são lágrimas felizes. Depois da cerimônia, a gente volta para a fazenda. Tem uma pequena festa esperando. O pessoal do vilarejo que se tornou amigo. Alguns meninos e meninas que foram resgatados e agora visitam de vez em quando. O doutor Roberto e a esposa. A casa está cheia de gente, de risadas, de vida. No meio da festa, saio para a varanda, precisando de um momento. Maria me encontra ali, me entrega uma cerveja. Cansou da festa? Ela pergunta sorrindo. Só precisava respirar. Não estou acostumado com tanta gente. Eu também não. Mas é bom, né? Ter gente, ter família. É, eu concordo. É muito bom. Ela fica quieta por um momento, depois. Eu consegui, Lucas. Eu consegui me libertar. De verdade. Não só fisicamente, mas por dentro. Eu não tenho mais tanto medo. Não me sinto mais suja, quebrada. Eu me sinto inteira. Você sempre foi inteira. Só precisava de tempo para perceber. E você? Você ainda se sente sozinho? Olho para a casa cheia de gente. Para Dona Irene rindo na cozinha, para o Zé Antônio tocando violão no canto, para os rostos felizes, iluminados. Não, eu digo, não me sinto sozinho nunca mais. Maria me abraça. Um abraço apertado, daqueles que dizem tudo sem precisar de palavras. E eu abraço de volta, sentindo a gratidão inundar meu peito. Porque ela estava certa. A gente salvou um ao outro. Eu a encontrei na beira da estrada, perdida, assustada, quebrada. E ela me encontrou preso numa vida que era apenas sobrevivência, sem cor, sem sentido, sem esperança. E juntos a gente se reconstruiu. Tijolo por tijolo, dia por dia, escolha por escolha. Não foi fácil. Teve noites em que Maria acordava gritando com pesadelos. Teve dias em que eu duvidava se tinha feito a coisa certa, se tinha capacidade de ajudar. Teve momentos de medo, de dor, de querer desistir. Mas a gente não desistiu. E aqui estamos. 2 anos depois daquele dia na estrada, a vida se parece com algo que eu nunca imaginei possível. A fazenda não é mais um lugar silencioso e vazio. É um lar, cheio de vozes, de risadas, de vida.
Maria está fazendo curso técnico em assistência social na cidade. Quer trabalhar com crianças vulneráveis, dar a elas o que ela não teve. Todo dia ela acorda cedo, toma café comigo e com Dona Irene e pega o ônibus. Volta à noite cansada, mas feliz, contando sobre as aulas, sobre as pessoas que conheceu. Dona Irene se tornou a avó que nenhum de nós teve. Ela cozinha, cuida da horta que agora está enorme, cheia de verduras e temperos. Canta enquanto trabalha, aquelas músicas antigas que ela aprendeu quando jovem. A casa sempre cheira a comida boa, a café fresco, a lar. Zé Antônio trouxe o filho para trabalhar com ele. Um menino de 15 anos, tímido, mas trabalhador. Agora são dois ajudando com o gado. E às vezes eu vejo o Zé Antônio ensinando o filho com paciência, do jeito que meu pai me ensinou. E eu sorrio, porque isso é vida se perpetuando. Conhecimento passando de geração para geração. A fazenda também mudou fisicamente. Pintamos a casa, consertamos o telhado, plantamos árvores no terreiro. Maria fez um jardim na frente com flores de todas as cores. Quando o vento bate, elas dançam e é bonito de ver. Às vezes chegam visitas, meninas e meninos que foram resgatados, que querem ver Maria, conversar com ela, pedir conselho. A gente sempre recebe. Dona Irene faz comida, eu mostro os animais, Maria conversa por horas. E quando eles vão embora, vão um pouco mais leves, um pouco mais esperançosos. O julgamento dos donos da fazenda aconteceu há 6 meses. Foi difícil. Maria teve que testemunhar, reviver tudo. Eu segurei a mão dela o tempo todo. Quando o juiz deu a sentença, 20 anos de prisão para cada um dos réus, ela desabou, mas não de tristeza, de alívio, de libertação final. Acabou, ela disse naquele dia, me abraçando forte no corredor do tribunal. Agora acabou de verdade, e acabou mesmo. Hoje é domingo, meu dia favorito da semana. A gente não trabalha aos domingos, a não ser o essencial com os animais. É dia de descansar, de estar junto. Estou na varanda, na minha cadeira de sempre, tomando café e lendo o jornal. Maria está sentada nos degraus, desenhando no caderno. Ela descobriu que gosta de desenhar. Não é excepcional, mas é dela, é único, é bonito. Dona Irene está na cozinha preparando o almoço. Ouço ela cantarolando, o barulho das panelas. Zé Antônio chegou há pouco com a esposa, uma mulher simpática que traz sempre um bolo ou uma torta. Eles estão conversando na sala. É uma cena simples, comum, mas para mim, que vivi tanto tempo no silêncio, é extraordinária. Lucas, Maria me chama, sem tirar os olhos do desenho. O que você acha? Ficou parecido? Me levanto e vou ver. É um desenho da fazenda. A casa, o curral, as árvores e na varanda 2 figuras pequenas, eu e ela. Ficou perfeito, eu digo, e é verdade. Ela sorri, satisfeita. Volta a desenhar adicionando detalhes. Volto para minha cadeira, mas antes de sentar, olho ao redor, para o céu azul imenso, para o capim dourado balançando no vento, para os animais pastando tranquilos. Para casa que não é mais só paredes, mas um lar de verdade. E sinto algo que não sentia faz muito tempo. Paz. Não é uma paz superficial, que ignora as dificuldades. É uma paz profunda, que vem de saber que você está exatamente onde deveria estar, fazendo exatamente o que deveria fazer, com as pessoas certas ao seu lado. Lucas, Maria fala de novo, agora me olhando. Você tá bem? Ficou quieto. Tô bem, eu digo, e pela primeira vez em anos, essa frase é completamente verdadeira. Tô bem de verdade. Ela inclina a cabeça estudando meu rosto, depois sorri. Eu também. E ali, naquele momento simples de um domingo comum, eu entendo completamente o que aconteceu comigo, com nós. Eu aprendi que o silêncio não é sempre proteção. Às vezes é prisão. E que abrir espaço para alguém, mesmo com o risco de se machucar, é o único jeito de realmente viver. Aprendi que família não é só sangue, é escolha, é cuidado, é estar presente nos dias difíceis e nos dias bons. Aprendi que todo mundo carrega feridas,
mas que feridas podem cicatrizar quando a gente para de escondê-las e permite que alguém ajude a cuidar delas. E aprendi principalmente que nunca é tarde demais para recomeçar, para escolher diferente, para deixar alguém entrar. Maria volta ao desenho. Dona Irene continua cantando na cozinha. Zé Antônio ri de algo que a esposa disse. O vento balança as flores do jardim. As cigarras começam a cantar, anunciando o calor do meio-dia. E eu sento na minha cadeira, tomo um gole do café que já está frio e simplesmente existo, mas não da forma vazia de antes. Existo de verdade, presente, grato, vivo. A estrada de terra vermelha que corta a fazenda está ali, como sempre esteve. É a mesma estrada onde encontrei Maria há mais de 2 anos. A mesma estrada que meu pai percorreu a vida inteira. A mesma que eu achava que seria meu único horizonte até morrer. Mas agora, quando olho para ela, não vejo mais isolamento. Vejo possibilidade, porque essa estrada não me prende aqui. Ela me conecta ao mundo e trouxe até mim a pessoa que mudou tudo. O almoço está pronto! Dona Irene anuncia da cozinha. Maria levanta, guardando o caderno. Me estende a mão. Vem. Pego a mão dela, me levanto. A gente entra juntos na casa cheia de gente, de cheiros bons, de vida. E enquanto me sento à mesa, cercado por essas pessoas que viraram minha família, eu penso que talvez essa seja a felicidade verdadeira. Não uma explosão de alegria constante, mas esses momentos quietos, esses almoços de domingo, essas conversas simples, esse sentimento de pertencer, de não estar mais sozinho, de ter escolhido ficar e ter sido a melhor escolha que eu já fiz. Epílogo. 5 anos depois, estou de pé no mesmo lugar da varanda onde passei tantas noites sozinho. Mas hoje não estou sozinho. Maria está ao meu lado, a mão entrelaçada na minha. Ela se formou em assistência social há 2 meses. Conseguiu emprego numa ONG que trabalha com crianças em situação de vulnerabilidade. Está radiante, realizada, fazendo diferença. Dona Irene está sentada na cadeira de balanço, mais velha, mas ainda forte, ainda cozinhando, ainda cuidando de todos nós. Zé Antônio e a família dele estão ali também. O filho dele agora trabalha na fazenda comigo, aprendendo o ofício. E tem mais gente. 3 crianças que foram resgatadas e não tinham para onde ir. A gente as acolheu, temporariamente no começo. Mas temporário virou permanente. Agora elas moram aqui, vão para a escola, brincam no terreiro, riem alto, vivem. A fazenda virou, sem a gente planejar, um lugar de recomeço. Para quem precisa, para quem não tem outro lugar. As portas estão sempre abertas. Maria aperta minha mão. Olho para ela e vejo tudo o que vivemos juntos refletido nos olhos dela. A dor, o medo, a luta, mas também a cura, a esperança, o amor. Você é feliz? Ela me pergunta, como já perguntou tantas vezes. E como sempre, respondo a verdade. Muito. Eu também. O sol está se pondo, pintando o céu de laranja e rosa. As crianças correm no terreiro, perseguindo os cachorros. Dona Irene costura na cadeira cantarolando. Zé Antônio conta uma história engraçada para o filho. E eu penso em como tudo começou. Naquele dia na estrada poeirenta, naquela decisão de parar, de ajudar, de ficar. Uma decisão que mudou tudo, porque no final é isso que somos. A soma das nossas escolhas. E eu escolhi amor em vez de medo. Escolhi abrir em vez de fechar. Escolhi ficar em vez de fugir. E foi a melhor escolha que já fiz. O vento balança o capim, as cigarras cantam, a noite chega devagar. E aqui, nessa fazenda, no meio do nada que virou tudo para mim, eu sei com absoluta certeza, eu estou em casa e nunca mais vou estar sozinho. Há encontros que chegam quando mais precisamos, disfarçados de acaso, mas carregados de propósito. Há silêncios que curam mais que 1000 palavras. E há escolhas, simples e quietas, que mudam o curso de vidas inteiras. Esta é uma história sobre isso,
sobre parar quando seria mais fácil seguir, sobre abrir quando seria mais seguro fechar, sobre acreditar que ninguém está tão perdido que não possa ser encontrado, e que ninguém está tão solitário que não possa construir uma família. Porque no fim, todos merecemos um lugar seguro para chamar de lar. E todos merecemos alguém que escolha ficar.